A paz do Senhor a todos os meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, já quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Quero pedir também aos meus irmãos que se inscrevam no canal, compartilhem e deixem o seu like. Hoje eu estarei aqui gravando algumas reflexões. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar uma palavra muito forte aos nossos corações. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e a todos os meus irmãos. Estarei gravando meus vídeos agora mais no domingo, porque eu voltei a trabalhar, voltei na luta, para a glória de Deus. Então vou estar gravando todos os domingos, vou estar gravando vídeos, reflexões. E hoje eu quero falar de uma palavra hoje que está lá no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Meus amados e queridos irmãos, não quero trazer muito aqui falar sobre a vida de Paulo, porque eu creio que os irmãos conhecem a história de Paulo, sabem quem era Paulo, que foi aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um homem que perseguiu a igreja, mas agora ele passou por outro lado, ou seja, ele foi convertido e passou a cuidar da igreja do Senhor, a cuidar das ovelhas de Jesus. E ele cuidava bem, porque ele tinha uma preocupação. E o apóstolo Paulo, ele vai escrever aqui para os Coríntios, para a igreja, para essa igreja, ele vai falar que nós não devemos tentar a Cristo. Ele vai começar a falar sobre essa questão, como os israelitas eles costumavam a fazer, a tentarem. Só que no versículo que eu quero focar aqui é o versículo 13, aonde eu quero trazer aqui, louvado seja o nome do Senhor, um tema. E esse tema, ou esse assunto, ele vai falar, esse tema que eu quero passar aqui para os meus irmãos, é como vencer as tentações deste mundo. Como nós vencemos as tentações deste mundo. Aqui, Paulo ele fala, não veio sobre vós tentação, senão humana. Primeiro ele fala, não veio sobre vós tentação, senão humana. Aí ele fala, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. E eu coloquei o tema como vencer as tentações. E eu falar aqui de alguns pontos. Como eu venço como vencer as tentações deste mundo? Como é que eu faço para vencer as tentações deste mundo? Em primeiro lugar, primeiro ponto, na verdade, resista às tentações. Resista, louvado seja o nome do Senhor, às tentações. Adriano, mas como é que eu vou resistir às tentações? Como é que eu vou, aleluia, louvado seja, resistir às tentações deste mundo? Como é que eu vou resistir, aleluia, às tentações da prostituição, às tentações muitas vezes de um vício que eu não consigo,
aleluia, vencer. Louvado seja o nome do Senhor. E a resposta está na própria palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde Tiago, aleluia, vai escrever, aleluia, como nós resistimos a essas tentações. No Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo... Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7 diz assim. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. De Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele vos fugirá de vós. Então, quando eu passo a resistir às tentações, eu começo a submeter a Deus, eu começo a, aleluia, a honrar a Deus, eu começo a sujeitar-vos a Deus e resistir o diabo e ele vos fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegarás a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós duplo ânimo, purificai o coração. Aleluia. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é resistir às tentações. É resistir aquilo que está vindo ao meu encontro. Aquilo que eu sei, louvado seja o nome do Senhor, que vai me tirar da presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra, aleluia, de José. José, ele resistiu àquela tentação. Aquela mulher chegou para seduzi-lo, que ele chegou para querer deitar com José. Mas José, ele resistiu, ele tomou uma decisão, aleluia, de não se contaminar. Ele tomou uma decisão, aleluia, de não permanecer ali. Ou seja, ele fugiu, porque ele temia a Deus. Então ele resistiu. Ele sujeitou-se a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e fugiu. Então o diabo fugiu dele, mesmo sabendo que ele foi preso por algo que ele não cometeu. Mas ele resistiu à tentação. Aleluia. Resistir à tentação também, louvado seja o nome, depende muito de nós também, depende da oração e da vigilância. A oração e a vigilância para nós vencermos as tentações deste mundo, para nós resistirmos, nós também precisamos estar em oração e vigilância. É o segundo ponto que eu trago aqui para nós. A oração e a vigilância. Mateus no capítulo 6 e no versículo 6. Aleluia. Jesus, ele vai falar desta maneira para nós. Se nós queremos resistir às tentações, nós precisamos, aleluia, estar ligado com a palavra do Senhor. Onde ele fala: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta, né? Ora ao teu Deus, ora ao teu Pai que vê o que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, fecha a porta do teu quarto, entra, aleluia, resista, fuja das tentações deste mundo. Ore. No capítulo de Mateus também, no capítulo 6 e no versículo 9 até o 15, vai falar sobre a oração. Onde vai falar sobre a oração. Onde Jesus vai nos ensinar. E lá vai dizer, vai começar a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Né? Tanto na terra como no céu. Aí ele continua a falar: o pão nosso de cada dia que nos dais hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas nos livra do mal. E não nos induza à tentação, mas nos livra do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então a oração e a vigilância, elas têm que estar andando. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, vigiar e orai. Porque o vigiar e orai. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Mateus, aleluia, no capítulo 26, Mateus capítulo 26, diz assim a palavra do Senhor: se nós queremos resistir, se nós queremos vencer as tentações deste mundo, nós temos que estar debaixo da oração, nós temos que estar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, quando ele diz vigiai e orai, para que não entreis em tentação, na verdade, o espírito ele está pronto. Mas ele continua dizendo, mas a carne é fraca. Mas o espírito está pronto, né? Aleluia, para nós vencermos os desejos da carne, os desejos pecaminosos, que podem nos levar, aleluia, à perdição. Então nós precisamos resistir, nós precisamos orar, nós precisamos vigiar, nós precisamos andar em espírito, a qual o capítulo de Gálatas, o livro de Gálatas, perdão, a qual o apóstolo Paulo vai escrever no capítulo 5 e no versículo 16 e 17 diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor, é outro ponto, andar em espírito. Capítulo 5, versículo 16 diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, um terceiro ponto aqui que eu trago aqui para nossa observação, para nossa edificação, para nós, é nós também que venhamos andar em espírito. Se nós queremos vencer as tentações deste mundo, nós precisamos resistir às tentações, nós precisamos orar, nós precisamos andar em vigilância, nós precisamos andar em espírito. Nós precisamos, aleluia, que o Espírito Santo nos guie. O apóstolo Paulo, ele fala muito forte aqui, no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 16, se você ler até, aleluia, louvado seja, o 26, você vai entender, ele vai falar sobre a obra da carne e o fruto do Espírito Santo. E nós sabemos que a obra da carne é a prostituição, é a impureza, é a lascívia, é a idolatria, a feitiçaria, é a inimizade, a porfia, a emulação, a ira, a peleja, a dissensão, a heresia, inveja, homicídio, bebedice, grotanaria, coisas semelhantes a essas, cerca das quais, louvado seja o nome do Senhor, das quais coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem comete essas tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, como nós vencemos as tentações, como nós vencemos essas tentações, a prostituição, não estou aqui fazendo exceção de ninguém, mas é a Bíblia que diz, a palavra do Senhor diz que Ele ama, aleluia, o pecador, mas abomina o pecado. Então isso aqui é pecado, a peleja, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, a inveja, a heresia, né, a bebedice, a